Na correria do dia a dia, encontrar um tempo para estudar muitas vezes não é fácil. É por isso que a Kroton inovou e trouxe a universidade para a ponta dos seus dedos. Com o aplicativo Saber, os livros e atividades da Kroton estão muito mais interativos e dinâmicos, garantindo uma nova experiência de aprendizagem em qualquer hora e lugar. E esse verdadeiro universo didático já está disponível para você. Acesse a loja de apps do seu tablet ou celular, busque o aplicativo Saber e tenha o seu futuro profissional na palma das mãos. Na Kroton é mais fácil saber. Olá pessoal, então sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula de pesquisa mercadológica. Vocês viram aí, né, então o vídeo falando aí do aplicativo Saber. Então, mais um recurso, né, para vocês terem acesso ao conhecimento, para poder aprender, né, durante o transporte, né, durante ali no seu momento de descanso, né, durante o almoço. Então, um recurso, né, que a Kroton disponibiliza para vocês para o aprendizado, então, ok? Vamos aí falando aí um pouco mais a respeito de pesquisa mercadológica. Hoje é a nossa última aula. Então, sou a professora Emília, formada em administração, com mestrado também na área de administração. E hoje a gente vai falar sobre as tendências de pesquisa mercadológica. Falando em tendência, né, nada mais então, falando sobre os 4 principais tipos de pesquisa mercadológica. Então, a nossa aula de hoje, ela vai consistir em aprofundar, né, então, a prática de 4 tipos de pesquisa, tá? Mas antes de falarmos aí sobre o conteúdo da nossa aula de hoje, eu gostaria de fazer uma recapitulação, né? Então, todo início de aula eu faço essa recapitulação, relembrando aí, né, o conteúdo das aulas anteriores. E aí, vocês lembram das nossas aulas? Então, na primeira aula falamos das etapas de pesquisa mercadológica, falamos dos tipos de pesquisa, né? E aí, descritiva, causal, exploratória, quantitativa ou qualitativa, por observação ou por comunicação. Na segunda aula, nós falamos sobre os principais erros de pesquisa mercadológica, falamos das escalas, né, escalas utilizadas nas pesquisas e, por último, das amostras ou amostragem probabilística ou não probabilística. E a última aula, né, semana passada, então, logicamente, vocês lembram do conteúdo, nós trabalhamos aí, né, então, todo o projeto, a prática do projeto de pesquisa, ou seja, falamos aí, aprofundamos a questão dos objetivos, dos problemas de pesquisa mercadológica. Seguinte a isso, falamos da questão da tabulação dos dados, né? Tabulando os dados, logicamente, precisamos analisar, né? Então, falamos aí, análise dos resultados e, por último, então, falamos da apresentação desses resultados, né? Então, percebam vocês que a gente fez já, então, todo, né? Vimos aí todo o conteúdo do processo de pesquisa, da execução, de como fazer, das principais metodologias. Então, hoje, né? Então, exatamente isso, aprofundar na prática, verificar conteúdo, se vocês realmente aprenderam. E, possivelmente, né, como estamos aí na metodologia KLS, vocês já realizaram, já fizeram a leitura, então a gente só vai verificar se a resposta de vocês bate ou não, tá? E esclarecer a dúvida de vocês. Então, vamos ali ao quadro, ao conteúdo da aula de hoje. E nós temos aí como convite ao estudo aprofundar a prática e tomar contato com as tendências em pesquisa mercadológica. E quando eu falo em tendências, o que lembra tendências? Então vai ter uma parte específica que a gente vai falar um pouquinho mais a respeito de tendências, mas tendências significa, né, então, coisas novas, né, então as coisas novas que virão, né, então, qual o contexto das tendências em pesquisa mercadológica? Então, a gente precisa pensar no contexto de negócios, no contexto de mercado que nós vivemos
e é principalmente a importância da pesquisa mercadológica. E qual o contexto, qual o ambiente de mercado que a gente vive hoje, né? Então, hoje o ambiente está, né, então, bastante competitivo, então a todo momento as empresas estão inovando, né, trazendo novidades aí, e os concorrentes, não só os concorrentes, mas a gente tem os aspectos tecnológicos, as questões sociais que a todo momento muda, né? Então, por exemplo, a composição da família. Então, a gente pensa família como aquele núcleo, pai, mãe, filhos, né? Então, hoje a gente vê uma diversidade de núcleos diferentes. Tudo isso influencia, né? Então, o gestor ou as empresas precisam acompanhar todas essas tendências, né, de mercado, e aí cabe a pesquisa mercadológica para poder resolver essa situação. E aí, seguinte a isso, né, quais são os conhecimentos prévios que nós teremos que ter para a aula de hoje? Então, seguindo ali o quadro, teremos o conteúdo da aula de hoje, inclusive, né? Então, eu preciso que vocês já tenham feito a leitura, então, e conhecer a pesquisa de potencial de mercado. No segundo momento, vamos falar sobre compreender, né? Aliás, vocês precisam, e aí saber sobre perfil do consumidor. Terceira pesquisa que a gente vai abordar vai ser, então, né, o desenvolvimento prático de uma pesquisa de desenho do produto. E por último, é bastante utilizada dentro da pesquisa, a pesquisa de satisfação do consumidor. Então, a aula de hoje vai consistir em falar, né, a respeito dessas 4 pesquisas, a gente vai definir, falar das principais características, e através aí, né, então, da nossa situação problema, é que aí, então, a gente vai trabalhar, principalmente aprofundar na prática de cada um. Então, dentro da metodologia KLS, nós temos aí uma situação geradora de aprendizagem, e hoje, então, né, qual que será, então, a nossa situação geradora de aprendizagem? Então, indo ali ao quadro, teremos uma nova situação, aonde, então, hoje vamos trabalhar com a empresa Acha Tudo. Você faz parte da equipe da empresa de pesquisa Acha Tudo e coordenará 4 projetos de pesquisa, tá? Então, nesse sentido, precisará desenvolver uma pesquisa de potencial de mercado, realizar uma pesquisa de perfil do consumidor, desenvolver a pesquisa de desenho do produto e, por último, então, realizar uma pesquisa de satisfação do consumidor. Serão esses 4, então, né, essas 4 partes, tá? Então, para poder, então, né, falar sobre, teremos 4 situações, problemas, para poder aprofundar essa situação. Então, seguinte ali, teremos, né, então, vamos, então, entrar, então, com a situação problema número 1. Vamos lá. E aí, tudo pronto para começar a resolução das situações problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses. E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então vamos a esse primeiro desafio. Então, pessoal, voltando aí, então, vamos aprender pesquisa mercadológica. Então, vamos ao quadro, veremos a nossa primeira situação. E aí, a empresa Acha Tudo, né? Então, ela propõe a vocês fazer uma pesquisa dentro de uma empresa,
aonde ela desenvolveu um programa que auxilia os professores a elaborarem, armazenarem, selecionar e imprimirem exercícios e questões para a avaliação. E aí existe um grande problema. A empresa desconhece o potencial desse novo produto, tá? Então aqui temos a palavra-chave, né? Potencial de mercado. Comentando um pouco a respeito dessa situação problema, tá, pessoal? Então, o que consiste essa primeira situação problema, né? Então temos um novo produto, aonde então foi elaborado um produto novo, um programa de software, aonde o professor tem facilidade, né? Então seria um banco de dados de questões de prova, aonde o professor ele tem a facilidade de elaborar, escolher as questões e imprimir, né? Ou seja, nós professores, quando a gente elabora, geralmente a gente faz ali no Word, né? Tem todo um trabalho ali para poder, né, então desenvolver essa prova que nós realizamos para vocês. Então, através desse programa, na verdade, então a gente já faz direto ali dentro do programa e a partir do momento que vai acumulando as questões, então a gente consegue ter, né, então essa facilidade. Já tenho ali várias questões, quais eu posso escolher, né? Então, conforme a turma, conforme a situação, então eu só escolho as questões e faço a impressão através desse programa. E aí, né, a empresa que desenvolveu esse produto, né, já verificando, falou assim, nossa, esse produto eu acho que vai, né, então vender bem, né? Então possivelmente a pessoa que criou isso, né, então estava ali bem intencionada, até porque não existe nada igual no mercado, mas, né, então como todo empreendedor empolgado, né, achando que vai ter potencial de mercado, que vai ter venda, né? Mas o interessante é isso, pessoal. Então, antes disso, elaborar uma pesquisa para realmente verificar, né, se existe mesmo um público-alvo para esse tipo de programa. Então, o que é uma pesquisa de potencial de mercado? É exatamente averiguar, né, não só números, a quantidade, né, uma estimativa de quantas pessoas podem vir a comprar, mas também, né, então, verificar se esse produto ele está adequado, que tipo de público pode vir a comprar esse programa, enfim, então várias situações que podem, né, então trazer informações para poder evitar, né, possíveis problemas na hora do lançamento. Então, eu diria assim que esse tipo de pesquisa ele é típico principalmente para os empreendedores. Para empreendedores que querem lançar um novo produto ou mesmo, né, então, abrir um novo negócio. Então, toda vez que a gente abre um negócio, lança um novo produto, a gente não sabe, né, até porque o produto ou o negócio, ele não existe, então existem muitas dúvidas a respeito e a pesquisa, ela vem para auxiliar, então, a esclarecer e principalmente direcionar a tomada de decisão. Então, voltando novamente ao quadro, nós teremos aí algumas perguntas, né? Então, aonde a própria empresa, ela faz as possíveis perguntas. Olha só, então para desenvolver uma pesquisa de potencial de mercado, já foi feito algumas perguntas, as possíveis perguntas. Qual seria o melhor local para lançar o programa? Quer dizer, eu preciso saber, né, então, qual o melhor local para vender, né? Então, aonde teria um público em potencial? Que tipo de professor estaria disposto a investir nesse tipo de programa? E aí vocês leram a atividade, né? Então, o programa ele está direcionado para os professores universitários e também do ensino médio, né? Então, que tipo de professor estaria disposto a investir? Quais seriam as vantagens obtidas por esses professores? Então, eu quero saber dos próprios professores, né, o que eles acham a respeito. Qual seria a vantagem do uso desses professores? A outra pergunta,
quantos professores estariam dispostos a investir na ferramenta, né? Quer dizer, eu preciso averiguar até, né, a questão da quantidade, até para ver se vale a pena ou não o investimento realizado. E por último, qual é o preço que eles estariam dispostos a pagar, tá? Então, isso aqui são algumas das perguntas que eu posso fazer, né, então, para verificar o potencial de mercado, mas aquilo que eu falo para vocês, né, montando o objetivo ou a pergunta, né, a problemática de pesquisa, tá, pessoal? Eu sempre coloco alguns exemplos, mas, né, não se limitem apenas a esse tipo de perguntas, tá? Então, relacionado ao problema, então, eu monto vários questionamentos dentro do objetivo de pesquisa. Dentro da pesquisa de potencial de mercado, esses são as possíveis perguntas, tá? E então, né, então a gente segue o passo de montar o questionário em cima, então, desses questionamentos. Então, seguindo ali, né, então, quais são os conceitos fundamentais para resolver essa situação, problema? Então, eu preciso saber o que é, né, então, uma pesquisa de potencial de mercado. E aqui, no quadro, a gente verifica, possui a função de estimar e prever o tamanho de um mercado, identificando a concorrência direta e indireta e a fatia de mercado que os concorrentes ocupam, além do tamanho de mercado que a empresa quer conquistar, né? Então, aqui ele está falando diretamente a respeito, né? Então, qual, né, a fatia de mercado ou o tamanho desse mercado que eu vou ocupar com esse novo produto, tá? E além disso, logicamente, né, eu preciso ver um ambiente aonde eu preciso saber também os possíveis concorrentes diretos ou indiretos, né? Então, nesse caso específico, como é um produto novo, não tenho concorrentes diretos, mas eu preciso verificar, né? Na ausência de um programa, né? Então, como que os professores utilizam, né? Como que eles fazem a realização dessa atividade? Será importante ou não o uso desse programa, tá? E ainda, em cima da minha pesquisa, eu posso verificar a adequação dos 4 P's. Lembram dos 4 P's na aula de marketing? Ou seja, o meu produto, né? P de produto, ele está adequado? Qual o preço que eu posso colocar, né? A praça, qual a localização, aonde estão as pessoas que, né, então, têm interesse? Que forma de comunicação eu vou utilizar para o meu público-alvo? Então, né, além, então, do tamanho do mercado, eu consigo ainda avaliar os 4 P's. E acrescento ainda, tá, mais 2 itens, tá? Então, todo empreendedor vai abrir um negócio ou lançar um produto, recomendo que faça o estudo de tendências e o estudo de cenários. E aí, eu pergunto para vocês, o que é um estudo de cenários e para que serve nessa situação, né? Então, estudo de cenários não, estudo de tendências, né? Estudo de tendências né, quais são as tendências, né? Então, de comportamento do consumidor, por exemplo, né? Então, por exemplo, nessa situação específica de um programa, um software, né, a gente verifica que existe uma grande tendência das pessoas utilizarem a tecnologia, né, então, para facilitar a vida. Opa, já tem um ponto positivo em cima do meu produto. Então, dentro desse contexto, né, então verifico quais são as possíveis tendências que podem favorecer ou desfavorecer, então, meu produto ou o novo negócio. Preciso ainda verificar qual o cenário, né? E aí lembra o plano de negócios. O que é um plano de negócio? Vou abrir um negócio, não só preciso verificar o produto, o local, mas eu preciso ver
qual o ambiente, né? Então, o cenário que se encontra nesse exato momento que eu vou lançar o meu produto. Então, eu vejo, por exemplo, a situação econômica do país, né? Então, possível cenário. Então, a gente verifica aí nesse possível cenário hoje, condição econômica não muito favorável. É interessante, por exemplo, lançar um produto dentro desse cenário, né? Não só os aspectos econômicos, mas político, tecnológico, que a gente já citou, né? Então a gente já vê aí um ponto positivo em relação aos aspectos tecnológicos, a questão social, né? As questões naturais também. Então vejo tudo isso, né? Então para poder lançar e então, né? Então toda essa pesquisa ela vai me responder no sentido de não só a quantidade de pessoas, mas eu tenho condições para abrir o meu negócio ou lançar esse produto, né? Então, tudo isso é importante dentro de uma pesquisa de potencial de mercado. E aí, já resolvendo a situação problema, indo ao quadro, veremos a prática dessa situação. Então, primeiramente, pessoal, tá? Então, primeira etapa do processo de toda a pesquisa, montar a problemática. E a problemática que eu apresento para vocês é qual é e como avaliar o potencial de mercado para um software educacional, tá? Já vimos na aula passada que todo objetivo ele vai estar relacionado com a problemática, porém, vem em forma de afirmativa, ok? E o meu objetivo é identificar e avaliar o potencial de mercado de um programa de computador voltada para professores, tá? Então, né, já temos aí a problemática e o objetivo de pesquisa. Então, já comentei na aula passada que a problemática e o objetivo ele vai servir para poder, então, criar o meu projeto de pesquisa. E o que é esse projeto de pesquisa, pessoal? O projeto de pesquisa nada mais é definir as metodologias e as técnicas de pesquisa. Quer dizer, né? Então, na nossa primeira aula a gente viu, vai ser qual tipo de pesquisa, né? E aí, indo ali ao quadro, já com a resolução. Desculpa, pessoal, antes disso, até esqueci dos objetivos específicos. E o que vem a ser os objetivos específicos, pessoal? Objetivos específicos são, então, as atividades a serem realizadas justamente para poder cumprir o meu objetivo geral. Então, para avaliar, né, o potencial de mercado, eu vou identificar a quantidade do público-alvo potencial usuário do software. Vou ainda verificar a disposição e o interesse desse público-alvo para a utilização desse software. Descobrir quanto o público-alvo está disposto a pagar por esse produto. Ainda, dentro do objetivo, levantar quais são os atributos valorizados pelos professores e descrever o perfil dos consumidores que têm interesse no uso do software. E, por último, listar as resistências e oposições ao uso do programa. Percebam vocês, né, que existiam ali várias perguntas ali junto com, né, então, ali dentro da problemática. Então, todas essas perguntas que a gente colocou, então agora elas vêm nas formas de objetivos específicos. E isso também, né, auxilia também no desenvolvimento do meu questionário. Então, quais são as possíveis perguntas que eu vou fazer, né? Então, já posso utilizar ali os meus objetivos específicos para a montagem do meu questionário. Aí sim, né, vamos para a questão da metodologia. Então, verificando ali a natureza do problema, a gente percebe, então, tá, que segunda parte, então, já vejo o projeto da minha pesquisa. O que é o projeto? É a metodologia,
Então, qual a técnica, quais os tipos de pesquisa, então, qual o universo e a amostra da minha pesquisa, então, tudo isso a gente conseguiu definir. Olha só, então, conforme a natureza do meu problema de pesquisa, então, eu vejo que vai ser uma pesquisa quantitativa. Por que pesquisa quantitativa, professora? Então, eu percebo que eu vou descrever, né, então, o potencial de mercado. E toda vez que eu vou descrever uma situação, eu falo que é uma pesquisa quantitativa, ok? E aí, eu preciso saber, então, qual vai ser a minha amostra. E a minha amostra, ela é não probabilística proporcional, ou vocês viram por nome de cota. Professora, mas por que não probabilística, né, nesse caso, tá? Porque, nesse sentido, dentro, né, dessa problemática, que é verificar o potencial de mercado, e aí eu verifico ali dentro da população dos professores, para mim, tanto faz eu verificar na universidade A, na universidade B, na universidade C. Eu não tenho a preocupação de fazer com toda a população. Eu verificando a A e B ou com todos, né? Então, assim, de uma forma geral, eu diria que eu já consigo ter os meus resultados que me interessam. Tá? Então, por isso eu falo que é não probabilística. Então, se o pesquisador ele decidir por ser julgamento ou por conveniência, está tudo certo. Mas verificamos ali que é por cota, justamente, né? Então, por que por cota? E aí, a gente viu na nossa segunda aula que toda vez que a gente trabalha com subcategorias, então, a gente trabalha por cota. E aí, quais são as categorias que existem nesse tipo de, nessa situação? Por exemplo, então, professores universitários e professores não universitários do ensino médio. Seria uma categoria, né? Eu posso ainda dividir, então, nesse sentido, escolas particulares e públicas, também seria uma outra categoria. Feminino ou masculino. É interessante separar as respostas por esse tipo de categoria? Sim, porque aí sim, né, eu vou ter respostas detalhadas. E toda vez, então, que eu preciso dessas categorias específicas, então, nesse sentido, eu vou estratificar ou fazer, então, por cota, ok? Voltando ali novamente ao quadro, por favor. Então, dentro da minha população, ou universo de pesquisa, são todos os professores universitários ou do ensino médio. E aí, como que eu consigo verificar o número total dos professores? Eu vou consultar o site do MEC, e o site do MEC, ele disponibiliza o censo. O que é o censo? As características dos professores, não só as características, mas a quantidade de professores existentes no Brasil, tá? Isso realmente, de fato, existe, tá, pessoal? E dentro desse número, eu pego aqui 10% do total de professores por gênero e por região, e isso, então, vai ser a minha amostragem. Como que eu vou coletar dados? Tá? Então, a coleta de dados, aqui uma sugestão para vocês, é enviar um link de questionário eletrônico autopreenchível para a amostra de professores, seguindo o roteiro de perguntas, né? Então, o que eu posso fazer nessa situação, pessoal? Né? Então, eu posso, por exemplo, chegar na escola de interesse ou na faculdade de interesse, né? Conversar com a coordenação e aí, né, se aceitar a proposta de pesquisa, então eu envio o link para a coordenação e a coordenação ficaria responsável em enviar para todos os professores. Através desse link, e aí possivelmente você já participou de alguma pesquisa online, né, então já teria toda a estrutura de perguntas, né, e os professores ali, então, responderiam e encaminhariam, então, a resposta, tá? Então, essa é uma sugestão, né? E
O possível questionário, então, seguindo a resposta, aliás, no quadro, uma possível estrutura, tá? Aonde aí eu montei nome, sexo, nível de ensino, quer dizer, ensino médio ou superior, estado ou localização aonde, né, o nome da escola em que o professor ele atua, quantas aulas você dá por semana, quantas turmas tem por semana, tá? Aqui, essas primeiras questões, percebam vocês que então, é a descrição desse professor, né? Então, o perfil desse professor que a empresa ela tem interesse. Já a partir do 7º em diante, tem perguntas já com a finalidade de verificar então, o potencial de mercado. Olha só, como você prepara as avaliações e exercícios? Então, aqui, no computador, manuscritos, no papel, outros, né? Então, a parte aberta. Quais são os principais desafios que você encontra ao elaborar as avaliações e exercícios para seus alunos? Então, uma pergunta aberta para poder fazer, então, perceber, né, então, a motivação dessas pessoas. Na sua opinião, um aplicativo para elaboração de armazenamento, correção e impressão de avaliação seria um produto muito útil, de média utilidade ou sem utilidade? Uma pergunta-chave já para identificar, né, e aí quantificar a questão da potencialidade desse mercado. Se na questão 9 você escolher a opção sem utilidade, explique por que você considera inútil, né? Então, os possíveis motivos, e aí o participante ele ia descrever, né? E a empresa ficaria sabendo, então, né, por que a pessoa não teria interesse no novo produto. E por último, você compraria um aplicativo com as funções propostas na questão 9, né? Quer dizer, sim, talvez, não. Então, primeiro momento, a gente já consegue, através dessas perguntas, podem ser colocadas mais perguntas, mas, né, então, já um modelo para vocês imaginarem, né, então, como poderia ser resolvido esta questão. Ok? Gostaram, então, da pesquisa potencial de mercado? Então, a gente vai agora para outra situação, situação número 2. Vamos lá. Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas. Ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas. No final desta aula, teremos um momento de interação. Agora é hora de passarmos para a segunda situação problema. Confere aí. Olá, pessoal. Então, voltando então à nossa situação, né? Vamos ao quadro e falaremos aí da próxima pesquisa. Então, qual a situação da situação problema número 2? Levantar o perfil do cliente de uma rede de supermercado, uma vez que a rede vem percebendo que o nível de reclamação que há, né, então, que o nível de reclamações por falta de produtos está aumentando, assim como vem aumentando a quantidade de determinados produtos encalhados nas prateleiras. Então, vamos comentar essa situação problema. Então, por que, né, então, que a empresa ela quer fazer o levantamento do perfil do consumidor? Então, possivelmente, esse empresário ou gestor, ele desconhece, né, as principais características desse consumidor e ele está errando. Errando no quê? Né? Então, na disposição dos produtos. Ou seja, né, do mesmo modo que o cliente ele vai lá, não encontra
muito dos produtos que ele precisa ou necessita, ainda existem muitos produtos que ele não precisa e aí vem a questão do encalhamento de alguns produtos. Então, nessa situação, o gestor ele propõe, né, então pede a consultoria de realizar então uma pesquisa mercadológica para descobrir então o perfil desses clientes. Seguindo ali os conceitos fundamentais, precisamos saber então o que vem a ser essa pesquisa perfil do consumidor. E aí está aí uma pesquisa que eu gosto muito, né? Pesquisa perfil do consumidor tem como objetivo identificar e descrever características semelhantes em um determinado grupo ou subgrupo de clientes. Ou seja, né? Então ele tem como objetivo, né? Então, falar, né? Falar assim, olha, como que é, né, esse público-alvo? Quem são os meus clientes? E para isso, então, para fazer esse perfil do consumidor, existem 4 tipos de levantamentos. Os mais comuns aqui, o levantamento ou perfil demográfico e por outro aqui, perfil psicográfico. Vamos comentar um pouco a respeito desses perfis. O que vem a ser o perfil demográfico? E aí eu digo que a maioria das pesquisas contém dados que levantam o perfil demográfico. O perfil demográfico, eu costumo dizer, é aquela descrição básica do cliente. Então, essa descrição básica que eu falo para vocês, né? Muitas vezes, idade, né? Escolaridade, o sexo, qual a profissão, né, que ele pertence. Então, para descobrir minimamente algumas características, então utilizo o perfil demográfico. É um exemplo bastante ilustrativo do que seria o perfil demográfico, é a própria pesquisa do IBGE, né? O que vem a ser o censo, né? Então, que é realizada em todo o país. Então, é exatamente descrever a população brasileira. E aí não só, né, a gente verifica a questão do sexo, idade, profissão, mas, por exemplo, a composição da família brasileira, como que ela é composta, hoje, em média, tantos médias de filhos, né? As pessoas hoje, a população brasileira ela é composta de tantos solteiros, tantos casados. Então, tudo isso eu diria que é perfil demográfico. E aí, seguinte a isso, nós vimos ali no quadro, existe o perfil psicográfico. Aqui, nessa parte, a gente já faz um levantamento um pouco mais aprofundado. O que é esse aprofundamento? Então, questões psicológicas. Então, quando a gente fala questões psicológicas, vem as questões um pouco mais, talvez, subjetivas, como questões da personalidade, a motivação, por exemplo, quando eu falo assim, por que você escolhe aquele supermercado, né? Então, existe ali todo um fundamento psicológico que me faz, então, escolher, né, um dado produto, um dado local. Então, isso é perfil psicográfico, tá? Então, perceba que quando a gente faz, então, o levantamento do perfil do consumidor, geralmente, né, primeiramente os dados demográficos e depois os dados psicográficos. E aí, voltando ali ao quadro, tenho ainda 2 tipos de levantamento, que um chama levantamento etnográfico e o outro netnográfico, tá, pessoal? É interessante saber, né, nem todos utilizam esse tipo de levantamento, mas é interessante vocês saberem o que é esse levantamento etnográfico. Etnográfico, ele vem da palavra de origem, tá, antropológico. E aí, quando a gente fala em antropológico, né, então vem ali, lembra, né, um antropólogo pesquisando, por exemplo, os índios, né? E o que o antropólogo ele faz?
pesquisando os índios? Ele vê exatamente hábitos, costumes, né, daquele povo que né, tem uma cultura diferente da nossa. Então, etnografia, estudo dos hábitos e costumes, nesse caso do consumidor, né? Então, muitos aí, principalmente as empresas grandes, até para buscar tendências ou produtos novos, fazem pesquisa etnográfica. Então, verificam, por exemplo, você olha como que as pessoas escovam os dentes, né? Como que ela acorda, o que que ela faz no dia a dia, né? Ah, então aquele bairro, né? Então a comunidade ali, né? Como que as pessoas utilizam o produto, né? Então isso é uma pesquisa etnográfica. Através disso aí, então, consegue então fazer novas adequações para então atender as necessidades do cliente. E aí, uma outra palavra, netnografia, tá? Também, né, de origem aí etnográfica, porém com o uso de tecnologias, tá? Então, a pesquisa netnográfica, hoje, aí uma tendência, principalmente na pesquisa de mercado, ela tem a mesma função da etnográfica, porém com o uso de tecnologias. Mas como assim, professora? Então, enquanto na etnografia um pesquisador vai lá, observa, né? Então faz as perguntas, na etnografia, quem coleta os dados são as tecnologias. Através de um celular, né? Através de um selfie ou através de uma câmera. Então, muitas vezes a pessoa é contratada, né? Uma pessoa comum, fala assim, olha, eu só quero que você faça exatamente aquilo que você está acostumado a fazer, né? Ah, seja objetivo, lavar roupa, ou fazer alguma coisa, fazer comida. Como que você faz a comida? Então, filmo, e aí, então, o pesquisador, né, que tem um conhecimento um pouco mais aprofundado, ele vai lá, observa ali a particularidade daquele indivíduo, né, ou daquele grupo de pessoas, para, então, descobrir novas situações. Falamos aí dos principais levantamentos, vamos ali à resolução do nosso problema. Então, indo ao quadro, o objetivo geral, lembrem, né, da rede de supermercados que nós falamos, então, fazer um levantamento, né, do consumidor da rede de supermercados, segmentado por loja. Se eu estou falando que é uma rede de supermercados, então eu preciso ver, então, em cada supermercado dessa rede, então, eu faço um levantamento. Quais poderiam ser os objetivos específicos para atender o objetivo geral, pessoal? Então, aqui nós temos levantar dados demográficos dos consumidores, identificar o comportamento de compra dos consumidores, ou seja, aqui dados psicográficos, tá, pessoal? E por último, né, então existia um contexto ali, então, procurar necessidades não atendidas dos consumidores. Lembre que o supermercado, então, tem vários produtos encalhados e, ao mesmo tempo, os consumidores reclamavam aí por falta de produtos. Então, tentar já, né, então, identificar quais seriam as possíveis necessidades dentro, então, desse contexto dos produtos disponíveis. E aí, no quadro, para falar de amostragem, né, tratando-se de uma rede de supermercados, coloquei uma tabela hipotética que o supermercado ele poderia ter a loja A, B, C, D, E, F, G e H, tá? E a partir do momento que eu vejo quantos são, eu preciso saber, então, quantas pessoas, em média, né, passam em cada uma dessas lojas. Por quê, pessoal? Porque através, então, do número total de cada loja, é que eu vou definir a quantidade da minha amostra, tá? Então, vamos supor aqui, pessoal, que, né, são 100 mil clientes por mês em cada, na rede como um todo, dividindo, tá, pessoal? E pegando, então, 10% do total de cada loja, tá? Então, isso será a minha amostra
E aí o resultado deu 10%, então da loja A, 1.200, 800, 1.600 e assim por diante. Então pegar, né, então 10% em cima do total de clientes de cada loja. Assim eu defino a amostra da rede de supermercados. E indo ao quadro ali, eu tenho como montar o questionário, tá? Se eu estou fazendo uma pesquisa de levantamento do perfil, né? Então, primeiramente, eu preciso fazer o levantamento demográfico. O que era perfil demográfico? Então, olha só, sexo, idade, estado civil, quantidade de filhos que essa família ela tem, né? Se você tem filhos, sim ou não. Se sim, quantos e quais as idades, né? Então, também detalhar nesse sentido. Qual o CEP e o bairro da sua casa? Eu preciso saber a localização, né? Então, da onde vem essa pessoa para comprar no meu supermercado. E aí a pergunta 6 e 7, ela já tem como objetivo verificar quais são os produtos de maior procura desta pessoa pesquisada, né? Então, quais são os produtos? Produto 1, 2, 3. Quais produtos você já procurou em sua loja e o mesmo não estava disposto, né? Então, verifico não só os produtos mais consumidos, né? Mas também aqueles que o consumidor ele tem dificuldade em encontrar. E aí, eu faço ainda um levantamento psicográfico, tá? Quer dizer, quais são os principais hábitos, né? Ou personalidades, estilos de vida dessa pessoa. Né? A pessoa, será que utiliza rádio como meio de comunicação, né? Internet, jornal, revista, será que é uma pessoa mais instruída ou não, né? E a 9, a questão 9, ela vai revelar, então, a questão psicográfica, ou seja, motivação. Ao comprar um produto, quais são os fatores que mais pesam na decisão de compra, né? Lembrem, pessoal, no marketing vocês viram comportamento do consumidor. Então, essa parte psicográfica. Quais são, então, as determinantes, então, para a decisão de compra. E aí o que eu tenho opções: preço, qualidade, atendimento, condição de pagamento e assim por diante. Tá, pessoal? Então, aqui a gente encerra, né? Falamos aí como montar uma pesquisa de perfil do consumidor. E para isso, né? Então, preciso, logicamente, saber o que é, então, um levantamento demográfico, minimamente a respeito do psicográfico, né? E aí eu faço um contexto, né? Por que eu preciso, então, levantar os dados desse cliente? E aí, então, faço, em cima desse problema, mais algumas perguntas para resolver a minha situação, problema. Ok? Então, vamos ali à próxima pesquisa, a nossa situação, problema número 3. Agora você já resolveu com o professor 2 situações problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes na pré-aula. Ainda faltam 2 SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles 3 passos. Compreendemos e interpretamos o enunciado da SP. Levantamos hipóteses sobre ela e aplicamos os conceitos para resolvê-la. Surgiu alguma dúvida? Envie para nós. Agora é a hora. Não deixe para depois. Vamos à próxima SP. E aí, pessoal, voltamos aí, tá? Então, como o vídeo falou, havendo dúvidas, fico à disposição. Já vão apresentando as perguntas e aí no finalzinho a gente tem, então, um momento de interação, ok? Então, vamos ali ao quadro com a nova situação. Vamos agora desenvolver uma pesquisa de desenho de produto para uma empresa de ensino de idiomas com aproximadamente 3.000 alunos matriculados. A empresa já selecionou algumas ideias, mas precisará de assessoria para testar os 3 conceitos derivados dessas ideias. E a partir deles,
elaborar uma proposta de pesquisa de desenho do produto. Vejam, pessoal, já temos aqui os objetivos de pesquisa. Então, como objetivo, eu tenho aqui investigar a aceitação da proposta de novos produtos. E para isso, então, eu tenho os objetivos específicos, preciso aplicar um teste de conceito, aplicar um teste de produto e, por último, levantar a intenção de compra para esses produtos, tá? Então, um comentário a respeito, né? Então, aí temos uma situação aonde uma escola de inglês com 3.000 alunos, né? Então, eles já têm aí, possivelmente, aí um levantamento de informação, eles realizam pesquisa de mercado constantemente, e em cima dessas informações, eles viram aí uma possível oportunidade, tá? Então, com as informações que eles têm, né? Eles criaram 3 novos tipos de produtos e eles querem ver, né? Então, testar esse conceito de produto. E para isso, então, preciso fazer uma pesquisa de desenho do produto. Vamos falar um pouco mais a respeito da problemática, indo ao ler o quadro. Então, essa escola, ela já identificou através da pesquisa que existem 3 tipos de necessidades, né, específicas dos alunos. Quais são essas necessidades? Então, existe uma primeira turma que eles vão à escola precisando do domínio da língua com ênfase na leitura e escrita com finalidades educacionais, ou seja, né, então TOEFL, ou de repente vai fazer um mestrado, alguma coisa, e precisa então da leitura e escrita da língua estrangeira. O segundo grupo que eles identificaram então, eles precisam do domínio da língua com ênfase em conversação. São aquelas pessoas que querem fazer um intercâmbio, né? Então, ou fazer viagens, então precisa, né? Então, da conversação. E o último grupo que eles identificaram são, então, pessoas com uso profissional, mesclando, então, tanto a conversação, mas também o uso da gramática, principalmente, então, para o uso, né? Então, para poder elaborar textos. E quais são os 3 possíveis produtos para esses perfis, tá, pessoal? Então, a empresa elaborou um programa ou um serviço, um curso semipresencial com livros, né? Então, como aconteceria esse serviço, né? O aluno, ele recebe livros aonde, então, ele vai resolvendo, e a partir do momento que ele tem dúvida, então ele tem esse acompanhamento presencial. Esse é o primeiro produto e eu preciso testar. O segundo produto, então, para o outro público, curso totalmente presencial com ênfase em gramática, mais o uso específico de programas de computador, né? Quer dizer, então, a todo momento o aluno teria que ir lá totalmente presencial e haveria ainda o uso de programas específicos para o auxílio da aprendizagem da língua. E o último produto seria o curso à distância com o uso de aplicativos para conversação e realização de exercícios, né? Então, nesse caso, totalmente, né, à distância, mas com o uso de programas, ok? Então, o que eu preciso, né, então, para poder desenvolver ou resolver essa situação, problema? Então, logicamente, né, a empresa, ela passa por uma situação aonde, em cima do público que ele tem, então, possíveis produtos. Porém, novamente a situação, né, antes de fazer o investimento, eu quero testar. Por quê? Porque é um produto totalmente novo, né? Eu acho que
isso vai ser adequado, mas quem vai me dizer isso é só, então, o meu público-alvo. E para isso, eu preciso, então, realizar a pesquisa de desenho do produto. Indo ali ao quadro, para poder explicar melhor o que vem a ser a pesquisa de desenho do produto. Ela vai ser dividida em 3 etapas. Então, para poder fazer essa pesquisa de desenho do produto, eu faço, primeiramente, o teste de conceito, o teste de produto e, por final, o teste de marketing. O que consiste cada um dessas etapas? O teste de conceito é exatamente apresentar para toda a população, né? Então, para todos os alunos, né? Descrever, né? Então, as possíveis funcionalidades, os benefícios de cada programa e fazer uma pesquisa em cima dessa descrição. Havendo ou não a aceitação, né, e os possíveis resultados positivos, eu sigo então, faço o teste do produto. O que vem a ser o teste do produto? Eu seleciono entre toda a população as pessoas que estão mais interessadas e aí a pesquisa que eu fiz anteriormente vai identificar essas pessoas interessadas e faço essas pessoas interessadas testar o produto, ou seja, né, praticar, verificar, averiguar, então, na prática, como funciona, né? E para isso, então, através do uso, é que eles vão responder uma outra pesquisa mercadológica. E aí, logicamente, novamente, havendo sim a aceitação dessas pessoas e havendo um número, né? Então, daí sigo para o teste de marketing. O que é o teste de marketing? O teste de marketing, pessoal, ele já consiste né, do lançamento desse produto. Enquanto que nas 2 etapas anteriores, né, ainda na fase de projeto não lancei, tá? Os resultados dos 2 testes anteriores, eles vão me dar o suporte, o feedback para poder melhorar o meu produto, né? Se existe a viabilidade. E, então, o teste de marketing já consiste, então, no melhoramento desse produto e o lançamento dentro do mercado. E o que consiste, então? A partir do momento que eu lancei no mercado, né, então eu começo a, então, verificar os possíveis resultados. Fazer uma monitoração, né? Então, como esse produto ele vai comportar no mercado. Será que vai ter venda, né? Como que vai ser a procura? Então, eu faço a minha anotação para ver, então, né, a possibilidade dela continuar no mercado ou não. E aí um exemplo desse teste de marketing são os produtos, né, sempre me foge na cabeça o nome, né, aqueles produtos, produto limitado, né, quer dizer, aquela bolachinha, né, com sabor novo, né, então tá lá, né, produto existe um prazo curto que ele vai ficar ali no mercado justamente para testar, né, se vai ter aceitação ou não, tá? Então, o teste de marketing consiste já, né, então, estar no mercado, verificar, monitorar, fazer as observações e se aceito daí, ele permanece, então, né, e continua a sua venda. Então, indo ali à prática, voltando ali ao quadro, eu tenho um modelo de questionário para o teste de conceito, tá? E o teste de conceito, então aquele primeiro teste que eu falei para vocês. Primeiramente, aplico para toda a população, né? E aí vejo o perfil demográfico, sexo, idade, escolaridade, local de mora, renda, estado civil, né? Minimamente eu preciso descrever, então, as pessoas que vão responder a minha pergunta. E, logicamente, então, fazer as possíveis perguntas. Quais dos 3 conceitos mais se adequa à sua situação? Opção A, B, C.
Explique o motivo da sua escolha. Questão número 2. Qual dos 3 conceitos você menos gostou? Então, A, B e C. Então, explique o motivo da sua escolha, né? Qual dos 3 conceitos você indicaria para um amigo? Então, novamente, explique, né? E, por último aqui, né, bem interessante, né? E aí essa questão ela vai me auxiliar para escolher, né, os possíveis entrevistados para a pesquisa seguinte. Atribua um valor de 1 a 5, né, para cada um dos 3 conceitos apresentados. Você pode atribuir nota igual para todos os conceitos, ou seja, né, então vai falar se a pessoa gostou de 1 a 5, né, e logicamente, então se eu vou fazer o teste de produto, então vou selecionar as pessoas que tiveram uma pontuação favorável para a compra desse produto. E aí, né, havendo aceitação, sigo para o teste de produto. Não preciso daí, né, ter uma amostra grande, seleciono apenas aquelas pessoas que realmente têm interesse e a pesquisa anterior vai me indicar essas pessoas. Então, a pessoa experimenta os produtos, os possíveis produtos de interesse, atribuir um valor de 1 e 5 para pior e para melhor para as 3 aulas testes que você participou, né? Então, tá aí uma pesquisa para avaliação prática. O que você achou que faltou nessas aulas? Então, a pessoa experimentou, vai poder falar mais detalhadamente. O que mais lhe agradou às aulas? Quantas aulas por dia e quantas vezes por semana você pretende estudar o idioma, né? Quanto você acredita que seja o valor justo para ser pago? Qual foi a sua impressão a respeito dos recursos interativos online? E assim por diante. Então, novamente, né? Então, havendo ali uma resposta positiva no teste de produto, aí sim, né, vamos seguir e aí lança o produto no mercado para ser monitorado. Isso consiste, então, teste do desenho do produto, ok? E ainda temos mais uma pesquisa sobre satisfação, então, vamos ali à próxima situação problema. Até agora vimos 3 situações problema sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. Você está vendo que a pré-aula é chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Gostaria de lembrar também que, em caso de dúvida, você sempre pode usar o chat. Participe, envie suas dúvidas. Então, vamos nessa! E aí, pessoal, agora sim, né, vamos para a última situação problema, falando da satisfação do consumidor. Então, vamos ali, a nova situação problema. Por último, agora, vamos montar um plano de pesquisa de satisfação do consumidor para essa rede de postos de combustível, considerando o problema e os objetivos de pesquisa, definindo a amostra e descrevendo minuciosamente o procedimento a ser adotado. Tá? Então, possivelmente, né, então, esse posto ele quer verificar, né, então, a questão da satisfação, tá? A pesquisa de satisfação, ela é muito importante, apesar de ser, né, parece assim uma coisa assim, as empresas muitas vezes elas não prestam atenção, principalmente a questão da reclamação. Havendo muita reclamação, o que a empresa ela precisa fazer? Então, pesquisa de satisfação, né? Está satisfeita? Não, né? Então, qual o nível de satisfação e quais são os itens que agradam e desagradam? Então, seguindo ali o conceito no quadro, teremos que
pesquisa de satisfação do consumidor, ela consiste em um procedimento sistemático e investigativo que visa levantar o grau de satisfação ou insatisfação dos clientes em relação ao nível de qualidade e dos atributos de um produto ou serviço, incluindo os aspectos ligados ao composto de marketing e aí dos 4 P's: produto, preço, praça e promoção. Uma outra coisa que eu preciso, então, falar sobre pesquisa de satisfação. A gente fala que a pesquisa de satisfação é exatamente, então, uma pesquisa de experiência do consumidor. O consumidor ele precisa experimentar o produto, até porque como que ele vai avaliar se ele não experimentou, Então, através dessa experiência, como que foi a experiência dele? Será que a experiência de estar na sua loja é uma sensação agradável ou ruim? O que faz ele feliz? O que lhe faz ele insatisfeito? O que desagrada? Então, é isso que consiste a pesquisa de satisfação. E ainda ao quadro, ainda explicando um pouco mais sobre a situação, problema, precisamos considerar que o posto ele tem vários tipos de serviço. Quer dizer, não consiste apenas na oferta de combustível, mas também na troca de óleo, na lavagem do veículo e ainda avaliar a loja de conveniência. Então, para eu verificar a minha amostra, eu preciso quantificar quantos são os clientes totais na loja e quantos são aqueles que utilizam cada serviço, tá? Isso vai definir também, bem o resultado da minha pesquisa. E aí, o que eu posso colocar como problema, pessoal? Qual o grau de satisfação e insatisfação dos clientes em relação aos serviços de posto? Já o objetivo, ele precisa estar relacionado, tá? Então, levantar o grau de satisfação dos clientes do posto em relação aos serviços levantados. E aí, pessoal, aqui vai uma dica, Então, eu preciso saber quantos clientes passam, então, por dia. Agora, a gente sabe que 95% utilizam serviços de fornecimento de combustível, mas nem todos utilizam a troca de óleo, a lavagem do veículo e de conveniência. Como que eu vou avaliar? Eu posso fazer, então, uma pergunta encadeada. Lembrem, pessoal, o que é uma pergunta encadeada? Encadeada, tá certo, Então, exatamente, Acho que de combustível nem tanto, mas, por exemplo, você utiliza a troca de óleo, Quer dizer, sim e não. A partir do momento que responde sim, então, por favor, você responde, então, a pergunta relacionada à questão da troca de óleo. Então, posso, em cima aqui, das pessoas que respondem sim, então, levantar detalhes a respeito, então, do serviço específico, nesse caso, a troca de óleo. Então, já como resposta, nós temos aqui, não só a resposta, mas um possível, então, tá? Aquele quadro que nós vimos, da possível estrutura das respostas, então, que nós vamos ter, tá? Então, o que deixa o cliente satisfeito e insatisfeito no posto de gasolina? Objetivo, levantar o grau de satisfação ou insatisfação dos nossos clientes. Então, eu coloco aqui os possíveis serviços, ok? E para, então, uma possível forma de perguntar, que a gente utiliza bastante para a pesquisa de satisfação, pessoal, é exatamente igual aqui, aonde eu posso não só colocar abastecimento, mas em forma de pergunta,
né? E aqui eu tenho o nível de satisfação, ou seja, aqui no extremo muito insatisfeito e aqui muito satisfeito, né? E ainda no meio insatisfeito ou satisfeito. Uma outra sugestão, novamente, ao invés de colocar muito satisfeito e muito insatisfeito, eu posso enumerar, né? Por exemplo, muito insatisfeito, 0, né? Escala 0. E para muito satisfeito, por exemplo, a escala 7, né? Então, coloque aqui, enumere, então, qual o seu nível de satisfação quanto ao abastecimento. Eu não estou muito satisfeito, então, de 0 a 7, eu coloco 5, por exemplo, né? Então, isso aqui também vai me trazer, né, talvez até mais detalhado, né? Então, o nível de satisfação quanto aos tipos de serviço ofertado, ok? Então, em cima disso, logicamente, eu posso criar várias perguntas, mas principalmente avaliando aí as várias categorias, né? Então, dos serviços ofertados, né? Dos produtos ofertados, enfim, descobrir, então, né? Quais são os itens que agradam e desagradam os meus produtos. E aí também, né? Então, fazer um levantamento dos possíveis motivos, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um não, ou uma porcentagem muito alta de insatisfação, também, logicamente, né? Então, aprofundar e fazer perguntas abertas para poder saber as possíveis causas e, principalmente, melhorar, então, os serviços ofertados, ok? Então, hoje a gente encerra, né? Então, falamos aí de muitas coisas relacionadas à pesquisa mercadológica, métodos, técnicas, e hoje a gente fala aí dos principais tipos, né? Então, de pesquisa mercadológica. Espero que vocês tenham gostado. Então, agora sim a gente vai ao nosso momento de interação. Então, vamos lá, pessoal. Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto. Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia? Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Participe! Agora é o momento de muita interação. Envie suas dúvidas. E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar este ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo a pós-aula. Então, pessoal, antes, né, novamente, antes da nossa interação, eu tenho ali provocando novas situações. Então, indo ao quadro, então, vamos lá a provocações. Será que a empresa aonde você atua está preparada para as frequentes mudanças? Né? Então, temos aí o contexto ambiental com várias inovações tecnológicas, temos ali a tendência da responsabilidade social e ambiental e, principalmente, né, os concorrentes que lançam a todo momento novos produtos e serviços no mercado. E o que a sua empresa ela faz para acompanhar tudo isso? Será que ela tem todas as informações? E aí, no final ali, eu coloquei que toda pesquisa de mercado, ela é a fotografia do momento. O que vem a ser a fotografia? Né? Então, a pesquisa compara a pesquisa mercadológica como uma foto. Né? Vamos tirar uma foto? Tirei a foto, né? Hoje estamos aí no auge aí da tecnologia, onde temos acesso à foto, né? Postei a foto, ok, né? Dali a um mês, essa foto, você percebe que essa foto ela vai desatualizando. Passa um mês ainda, ok, né? Mas daí 3 meses, 4 meses, né, essa foto, então a gente percebe que, né, essa informação ou essa imagem que você está passando, né, então hoje ela já não é tão mais atual da situação real. A pesquisa mercadológica é a mesma coisa, pessoal, né? Então, o que é a pesquisa? Eu fiz a pesquisa,
pá, né? Os resultados, elas vão informar exatamente a foto da situação atual, né? Olha, como se comporta o meu consumidor? Quais são as suas necessidades hoje, né? Esse produto, ele tem viabilidade de mercado? Sim. Então, tirei a foto. Agora, um mês, talvez algumas coisas já modificaram. 2 meses, sim. 6 meses, né? Essa foto ou essa pesquisa mercadológica, ela tem informações atuais, né? Então, tá aí um grande questionamento que eu coloco para vocês, diante a tantas mudanças que a gente vê no mercado, né? Então, principalmente aí a importância, né? Então, de acompanhar as informações e realizar a pesquisa mercadológica. Então, já fecho, né? Então, esse momento com uma grande reflexão, falando da importância de pesquisa mercadológica. Vamos, então, agora sim, ao nosso momento de interação. Olá, pessoal, retornando, então, ao nosso momento de perguntas. E a primeira pergunta: qual a bibliografia sobre metodologia usa questionário online? Qual a bibliografia? Qual livro, né, seria? É isso? Então, livros, possíveis livros sobre pesquisa mercadológica, né? Então, temos aí uma Malhotra, tá? E aí, indo ali na biblioteca virtual, vocês terão aí vários livros de pesquisa mercadológica, tá? E todos eles vão falar, então, sobre questionário online. Vamos lá. A outra pergunta, por favor. Quais são as ferramentas para a realização de uma pesquisa de mercado? Eu diria que é uma pergunta um pouco genérica, né? O que seriam essas ferramentas? Tá? A ferramenta, tanto de coleta, posso falar, por exemplo, coleta, né? Então, posso desde usar a prancheta ou, de repente, de um programa, de um software, né? Vai depender muito, e como eu falo assim, existem muitos tipos de pesquisa mercadológica. Por observação, por exemplo, eu preciso de uma câmera, né? Então, de recursos tecnológicos, então existem muitas ferramentas nesse sentido. Vamos a outra pergunta. Professora, além da antropologia, métodos da pesquisa etnográfica são utilizados por diferentes áreas como sociologia e psicologia, né? Então, pessoal, só esclarecendo, tá? Antropologia, quando eu falo antropologia, ela vem de ciências sociais, tá? Então, quando eu falo utilizado o método etnográfico dentro da pesquisa mercadológica, quer dizer, eu estou utilizando os conhecimentos antropológicos para, então, por exemplo, fazer um levantamento do perfil do consumidor. Psicografia já há de origem da psicologia, né? Então, também, logicamente, serve para levantar o perfil do consumidor, mas aí não misturar ciências sociais, sociologia, né, ou antropologia com a psicologia. Tudo bem? Vamos ali a seguinte. Qual a diferença entre levantamento etnográfico e psicográfico? O psicográfico, né, vem da psicologia, como eu falei para vocês, mas, né, quais são os estudos da psicologia? Ela está muito mais relacionada ao eu, à pessoa, psicologia, né? Então, os estudos psicográficos, eles são muito mais assim no sentido de influências da personalidade, né? Então, as questões motivacionais, que aí vem da individualidade da pessoa. Então, isso é levantamento psicográfico. Já a etnografia, então, eu havia falado para vocês, vem da sociologia das ciências sociais. E quando eu falo sociologia, são influências de várias pessoas. Antropologia, um grupo, né? Grupo de índios. Quais são, então, os costumes e hábitos, né? Então, em comum. Quando eu falo cultura, trabalho a cultura, eu quero verificar a cultura. E para isso eu preciso ver os hábitos e costumes. Então, não estou vendo um indivíduo, né? Mas eu vejo, então, a cultura como um grupo social. Então, essa é a diferença fundamental entre o estudo etnográfico e o estudo psicográfico.
vamos ali. Quais são os exemplos de pesquisa de desenho do produto? Né? Talvez faltou aí dar mais exemplos, né? Então, desenho do produto. Eu falo assim que essas empresas, as grandes indústrias que dependem, né, de lançar sempre um novo produto no mercado. Por exemplo, carro, né? Versão 2010, 2011 e assim por diante. Todo ano eles precisam lançar um novo produto. E aí o consumidor ele já espera, né, então, por essa novidade. E, logicamente, se eu preciso lançar um novo produto, eu preciso acertar. Até porque, né, se eu fracassar nesse novo conceito, né, quer dizer, dá aí um grande prejuízo, principalmente aí considerando aí a indústria automobilística. Então, para isso, né, coletar as informações, fazer uma pesquisa bem aprofundada e, logicamente, o desenho do produto, aonde eu verifico conceito, né, teste de conceito e depois teste de produto, né, e por último, se tudo der certo, então eu faço o teste de marketing e aí um exemplo ali, né, então edição limitada de uma bolachinha. O que é essa edição limitada? Lancei, ele está ali nas prateleiras. Eu deixo ali num período, eu determino ali, falo assim, vou fazer o teste desse produto novo por uns 3 meses, né? Então, faço todo o monitoramento, né, de como esse produto ele vai reagir realmente no mercado, tá? Então, esses são alguns exemplos práticos, né? E aí, por exemplo, hoje dentro do contexto, dentro dessa tendência ambiental que a gente vive, né? Os produtos hoje precisam apresentar inovações. E, gente, apresentar inovação no mercado não é fácil, né? Porque é um risco muito grande, tá? E aí o empreendedor, ele precisa tomar esse cuidado justamente por quê? Porque o empreendedor, muitas vezes, ele se empolga, né, com aquela ideia, ele acha que a ideia dele é ótima, mas a gente sabe que, né, tanto para abrir um novo negócio ou um novo produto, quem dita as regras é o mercado. E aí o comportamento desse mercado ele pode ser muito inesperado. Então, para isso, né, logicamente, preciso fazer aí todo esse levantamento, muitas vezes demora. Então, imagina fazer, né, lançar um carro, né, o custo disso tudo, né, então se falhar, então eu preciso estar amparada por resultados de uma pesquisa mercadológica, ok? Então, pessoal, agora sim, né, vou finalizando, agradeço aí a presença de todos, tá? Então, teremos aí a aula atividade, quem tiver perguntas ainda, o último momento, a última chance aí para vocês questionarem alguma coisa, então, tá? Dentro da minha disciplina. Então, fico à disposição de vocês e encerro, então, a minha aula. Vamos lá! Boa tarde, senhor, tudo bem? Eu posso fazer rapidinho uma... Oi, olá, senhora, tudo bem? Eu tô aqui fazendo 3 perguntinhas. Oi, tudo bem? Eu tô fazendo uma pesquisa, será que de repente você não... Em alguns locais do país, com apenas um smartphone, um tablet ou um computador portátil, é possível fazer pesquisas com mais mobilidade, velocidade e segurança, ajudando assim no levantamento e processamento de dados. No entanto, as pesquisas com a velha amiga prancheta ainda acontecem. São várias as pesquisas utilizadas atualmente, 2 delas herdadas da pesquisa acadêmica, que são bricolagem e triangulação, caracterizadas como pesquisas de tendência. A pesquisa de tendência é empregada para descobrir novas necessidades e preferências da população de um universo. E algumas outras, como a pesquisa de potencial de mercado, têm a finalidade de medir as chances reais que uma empresa tem de participar de um mercado. A pesquisa de perfil do consumidor, que visa identificar e descrever características semelhantes em um determinado grupo ou subgrupo de consumidores. Dessa maneira, mudanças de comportamento que podem causar impactos no desempenho de uma empresa com relação ao mercado podem ser detectadas previamente.
Sua relevância se dá ao fato de poder descrever características das pessoas que consomem e ainda poder categorizá-las como demográficas ou psicográficas. Enquanto o levantamento demográfico identifica e descreve quem compra os produtos, o levantamento psicográfico foca nos motivos que levam um indivíduo a decidir pela compra de um produto ou serviço. No entanto, apenas esses dados não são suficientes para medir as chances de sucesso ou de fracasso de um produto. Para isso, é aplicada a pesquisa de desenho de produto. Essa pesquisa acontece por meio de testes com potenciais consumidores. Eles fornecem um feedback oportuno para corrigir possíveis erros antes de serem lançados no mercado. E para obter esse retorno são feitos o teste de conceito de produto, o teste de produto e o teste de mercado. E ainda assim, acontece de alguns produtos serem lançados e apresentarem defeitos que geram grandes insatisfações em seus clientes. Para piorar a situação, estima-se que pelo menos 96% dos clientes que identificam defeitos em produtos ou serviços não comunicam às empresas responsáveis. Pelo contrário, eles disseminam suas insatisfações para pessoas ao seu redor. Situações assim prejudicam a reputação e a imagem das empresas, pois além de sugerirem má qualidade em suas produções, também indicam falta de comunicação e omissão por parte do fabricante. Por isso, é imprescindível que a empresa disponibilize um canal para fazer uma última pesquisa, a de satisfação do consumidor. Ela consiste em um procedimento sistemático de investigação que visa levantar o grau de satisfação ou insatisfação dos clientes em relação ao nível de qualidade e dos atributos de um produto ou serviço. Lembre-se, pior do que o cliente ser surpreendido por um produto com defeito é ele se sentir ignorado na hora de obter um suporte que resolva o seu problema. Bom, como você pode ver, não é fácil satisfazer os desejos dos consumidores, mas com o uso correto e bem aplicado das pesquisas, as chances de obter sucesso são bem altas. Eu vou ficando por aqui. E se caso você não gostou desse vídeo, é só clicar no ícone de insatisfação que está aparecendo na sua tela. Ei, é brincadeira, né? Até mais!